Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Aniversário Master 48 anos. Um mês inteiro de grandes vantagens para você economizar muito. Aniversário Master. A festa é pra você. Tá no Master, tá em casa. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem um oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, a Unimed possui planos de saúde que cabem direitinho no seu bolso e conseguem atender todas as suas necessidades. A Unimed possui excelentes profissionais, hospitais, clínicas de reabilitação, a medicina preventiva, enfim, a Unimed tem uma gama de serviços que te atende na hora que você precisa. E também do Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. Tá chegando aí o verão, a primavera já está se aproximando, embora estamos vivendo um clima ainda meio indefinido, mas estamos numa fase de primavera e a gente já começa a olhar para o nosso corpo de forma diferente. Então, o Master Supermercados possui uma linha de alimentação que vai cuidar da sua saúde para que você tenha disposição para viver esse verão, essa nova estação de forma alegre e descontraída. Hoje nós vamos falar de um assunto que é bastante importante, a nossa postura. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, está aqui comigo hoje o Bruno Rocha, que é fisioterapeuta, e a gente vai falar sobre quiropraxia, sobre osteopatia, sobre esses cuidados que são importantes para a gente ter uma boa postura, para a gente não sentir dores, poder fazer os movimentos da forma correta, sem sofrimento. Bem-vindo, Bruno. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui conversando com vocês e trazer essas informações que elas são muito importantes, né, para o público em geral. A gente sabe que a postura hoje ela é um grande causador de dores, as dores muitas vezes elas trazem afastamento das suas atividades laborais, mas principalmente acho que daquelas atividades do dia a dia, rotineiras e também das nossas horas de lazer. Então nada pior do que a gente deixar de fazer o que nós gostaríamos de fazer, ou sentir dor, então a gente está aí para conseguir ajudar nessas questões mesmo. Pois é, Bruno, e o teu trabalho ele já começa lá com o bebezinho. O bebezinho tem dores? Ele tem problema de coluna, de postura? Isso, então eu sou fisioterapeuta e a minha especialidade é a osteopatia. E dentro da osteopatia a gente já consegue trabalhar principalmente algumas alterações desde o recém-nascido até essa criança, o desenvolver dela. Então, nos primeiros meses, nos 3 principais meses, que acontecem as questões das cólicas, das constipações, do refluxo, da disquesia, que é aquela relação, aquela dificuldade de fazer o cocô, de evacuar. Então, através de algumas técnicas manuais, onde a osteopatia ela consegue encontrar esses pontos de tensões das vísceras que acabam tendo essa conexão junto com a coluna. Então, a gente consegue, através dessas técnicas, ajudar essa criança a diminuir essas tensões e melhorar bastante desses sintomas que incomodam bastante o desenvolver da criança, né? Essas tensões, elas podem sim causar dor na criança, sim, onde a gente sabe que o choro, ela é a única defesa dessa criança. Então a criança ela vai chorar se ela tiver dor, se ela tiver fome, se ela tiver querer trocar a fralda. Então o choro é a defesa dela.
Então, através de algumas técnicas, a gente consegue principalmente aliviar bastante essas tensões e aí sim, então, consequentemente, está diminuindo essas dores. Por exemplo, uma questão que acomete bastante as crianças é a questão do torcicolo, né? Como a criança ela tem um espaço pequeno para se desenvolver dentro da barriga da mãe, então é muito comum, inclusive, ela nascer com o torcicolo congênito. Então é aquela postura que a criança fica com o pescoço um pouquinho mais lateralizado e inclinado para o lado oposto. E sim, essa questão do torcicolo ela causa muito desconforto para a criança. Inclusive, muitas vezes ocorre uma preferência de mamar apenas num seio do que no outro da mãe, porque ela não consegue fazer esse movimento de rotação do pescoço, por causa da dor, do desconforto e dessa tensão que ela tem ali. Então, através da osteopatia, a gente consegue, com as nossas técnicas, ajudar e solucionar muito essas questões também, desde o bebê. Pois é, e no desenvolver aí da fase da criança, e é muito comum hoje você ver com crianças com celular, com laptop, enfim, os pais acabam dando até para distrair. E vai lá para o sofá, fica uma postura que não é a correta e com o decorrer do tempo começa a sentir dores, ou tu percebe que a criança está meia tortinha. Nessa fase ainda consegue se corrigir 100% essa postura da criança, ensinar ela a ter postura mesmo brincando no celular? Consegue sim. Porque a nossa coluna, até mais ou menos uns 14 anos, é a idade onde ela vai acabar se consolidando. Então, antes desse período, todas as atividades que forem feitas visando melhorar o alongamento, melhorar a postura, melhorar a mobilidade dessa estrutura, é muito importante que seja feito e que seja corrigido. Após esse período, as técnicas elas já não vão ter tanto efeito porque a coluna ela já se consolidou, ela já deu uma estruturada, então vai ficar com algum desvio, vai ficar com alguma alteração. E sim, cuidar bastante com essa postura no sofá, na cama. A gente sabe que as crianças hoje, como tu comentaste, né, é muito celular, é muito laptop. Não é que essas questões elas sejam totalmente contraindicadas, ela pode ser usada, mas sempre acho que com uma boa maneira. Então, um período do dia a criança pode e deve utilizar, porque é bom para distração, é bom para um aprendizado também da criança, mas sempre cuidar com a postura que essa criança está no sofá ou na cama utilizando desses equipamentos. Porque senão ela vai acabar ficando horas e horas ali, a criança ela tende a não ter tanta dor ou não relata tanta dor, né? A criança geralmente ela não relata dor e isso pode no futuro acabar desencadeando um pouquinho mais de desconforto para ela. Então, estimular também para que ela saia, que ela brinque. Hoje em dia eu percebo no consultório, às vezes aparecem algumas crianças com dificuldades no nível do desenvolvimento motor já. Então, a caminhada, a corrida, o salto, o pulo, parecem coisas tão simples, né, para gente que teve uma infância praticamente na rua, brincando, mas para essas crianças que hoje em dia estão mais dentro de casa, a gente viveu um período de pandemia, né, onde as crianças também acabaram ficando muito tempo mais paradas, não tiveram o estímulo das escolas. Então isso está atrasando um pouco o desenvolvimento motor das crianças e acho que é um outro ponto que nós devemos cuidar, porque uma criança que não tem um desenvolvimento motor corretamente, então que não brinque, que não corra, que não estimule, ela vai ter no futuro, possivelmente, mais dores, porque a coluna dela não passou por esse processo de desenvolvimento e vai causar um processo que a gente chama muito de rigidez da coluna. Então, uma coluna que seja mais rígida, ela vai te trazer mais dor, porque as estruturas que se inserem na coluna, como os músculos, os ligamentos, a parte nervosa, a parte facial, que é o que recobre os músculos, elas vão estar mais grudadas, elas não vão ter um grau bom de mobilidade. E isso vai trazer um índice de desconforto, de dores para a criança no futuro. Hoje nós vivemos numa cidade de pedra, dá para se dizer assim, né? Então, quanto mais cedo os pais levarem, de repente, seus filhos para as escolinhas de futsal, as meninas para o balé, para a dança, isso tudo vai estimular esse desenvolvimento correto da coluna? Com certeza. A atividade física, ela é muito importante. Eu sempre converso muito com meus pacientes nesse quesito. Para a gente ter uma melhora, para a gente ter uma qualidade de vida, é um conjunto. A gente não pode nunca esquecer dos pontos. Então, vir no consultório fazer a consulta é importante, claro, mas os outros pontos, uma boa alimentação, uma boa noite de sono,
o controle do estresse, né, que hoje em dia está bem complicado, a gente está sempre na correria, então o estresse está muito alto, mas principalmente a atividade física. Então a atividade física ela é um complemento, a gente é necessário, fundamental, todo mundo tem que fazer uma atividade física. Então quem dirá desde criança, né? Então tu estimular uma criança a jogar bola, fazer as academias de balé, de dança, tudo isso é estímulo motor, então tudo isso desenvolve. A criança, a gente sabe que ela não vai ter um fortalecimento, não é nem o objetivo nessa idade, é justamente isso, desenvolver motoramente, desenvolver as habilidades dessa criança. E essas atividades lúdicas, para eles é o ideal, porque eles se sentem felizes, eles têm a turma de amigos, eles gostam de jogar bola, de andar de bicicleta, de dançar. Então, quanto antes for dado esses estímulos, sem dúvida essa criança ela vai ter um desenvolvimento motor muito melhor e no futuro a chance dela ter algum desconforto, alguma alteração a nível da coluna vai ser muito menor. Com certeza. Bruno, aproveitando a tua presença hoje aqui e nesse mês de novembro, que a gente fala muito dessa questão do Novembro Azul, poderíamos falar um pouquinho mais, eu sei, a gente fala muito do Outubro Rosa porque as mulheres elas estão muito ligadas, elas procuram profissionais de saúde, elas têm um cuidado muito maior do que os homens. Os homens estão se encaminhando para essa evolução também, mas ainda é lento esse processo. Por exemplo, homens geralmente têm dor nas costas, mulheres também têm, mas os homens com mais frequência. E aquela dorzinha está incomodando, eles estão deixando de lado. Amanhã eu vou buscar atendimento, amanhã eu vou... E quando busca, o problema já é sério. No consultório, tem aparecido muitos homens buscando tratamento? Como é que está essa questão do homem, esse cuidado? Sim, é bem como tu comentaste. A mulher, ela tem esse hábito de buscar mais ajuda, mais auxílio, ela cuida muito mais da saúde. Mas os homens estão se preocupando um pouquinho mais com essa questão. Eu posso dizer que hoje sim a minha população ela é muito maior de mulheres, mas os homens eles acabam vindo, acabam se sentindo melhor e acabam retornando. Então eles estão cuidando um pouco mais. Mas é bem comum isso, eles começam, às vezes pelo trabalho, forçar um pouco mais, ou às vezes ficar mais deitado, ou às vezes ficar numa posição por muito tempo, o homem acaba tendo um pouco mais de desconforto nas costas comparado com as mulheres, sim. E eles acabam dessa maneira, é uma dorzinha leve, eu consigo tolerar, só que essa dor leve, geralmente ela vai se agravando, se agravando, se agravando, e geralmente quando eles procuram a ajuda, eles já estão num grau um pouco mais elevado, então às vezes o que nós poderíamos resolver de uma maneira mais simples demora um tempo maior para a gente resolver por causa desse agravo da dor desse paciente. Então a gente precisa pensar um pouco mais, nós homens, né, dessa questão de cuidar um pouco mais da nossa saúde e não deixar chegar num nível assim tão alto. Pegar o exemplo das mulheres que cuidam mais da sua saúde e fazer o mesmo. Eu, por exemplo, grande parcela dos meus pacientes homens hoje vêm através das mulheres. Então elas vêm ao consultório, se sentem bem e falam, não, vou trazer meu marido, vou trazer... E aí que eles acabam conhecendo, acabam se sentindo melhor e aí começa a indicação para um, para outro. Então acho que esse círculo ele também está ajudando a fazer com que os homens venham, cuidem-se um pouquinho mais da sua saúde. Mas o homem ele é mais relutante sim, sem dúvida. Bruno, qual é a diferença do quiropraxista e do osteopata? É a mesma coisa? Como é que a gente entende tudo isso na hora de procurar um atendimento? Essa é a principal dúvida que surge no consultório, porque realmente, tanto a osteopatia quanto a quiropraxia, eles são especialidades da fisioterapia. A quiropraxia também ela pode ser realizada por educador físico, então essa é uma diferença também. A osteopatia apenas pelo fisioterapeuta. Mas a que mais... as diferenças que mais envolvem mesmo é a questão do tratamento. O tratamento da quiropraxia e da osteopatia, eles são conhecidos pelos famosos estralos da coluna, né? Então aquelas manipulações da coluna vertebral, das estruturas ósseas, tornozelo, ombro, pescoço, que causam, que dão aquele barulho do estalo. Mas a osteopatia ela difere principalmente pela questão do tratamento a nível craniano, então as tensões dos ossos do crânio e da meninge, e principalmente dessa região visceral. Então essas vísceras torácicas e as vísceras abdominais e também as vísceras da região cervical. Como assim, né? É uma pergunta bem... Os pacientes, como assim? Uma víscera vai causar dor? Pois é.
Sim, Verdade. elas podem causar dor. Eu sempre costumo, quando eu vou falar para o paciente, o que é muito conhecido, por exemplo, quando a pessoa tem pedra no rim. Ela relata aquela dorzinha atrás, nas costas, né? Geralmente ela começa com a dor nas costas e depois ela descobre que ela tem uma dor no rim. Então a dor visceral é justamente isso. A gente não vai sentir a dor na víscera, ela vai ser uma dor referida. Ela vai doer em pontos específicos, geralmente da região atrás, na coluna, sim, nas costas ou inclusive pelas pernas. Outra questão que acontece muito comum no consultório, o paciente chega com dor no ombro direito. A gente já pode suspeitar de uma bursite, de uma tendinite, mas aí com o nosso trabalho a gente sempre avalia essa parte visceral. E o fígado é uma região que a inervação dele sai da região cervical, ela vai descendo por todo o complexo aqui do nosso braço e desce para essa região. Então a conexão da fáscia, que é como se fosse uma película que ela envolve o fígado, ela está associada com o ombro direito. Então, muitas vezes esse fígado está sobrecarregado. E como que ele pode estar sobrecarregado? O uso excessivo de medicação, o uso excessivo de bebida alcoólica, uma alimentação que não é boa, né? Então muito carboidrato, muita fritura, muita gordura. Então o teu fígado vai estar trabalhando cada vez mais. E aí é como se ele ficasse mais restrito, porque é como se fosse um funcionário que ele cansou de trabalhar. Então ele começa a não funcionar corretamente, ele é mais lento e ele bloqueia. Então esse bloqueio, ele vai como se fosse tracionar essa face, essa conexão que ela existe com o ombro direito. Então algumas dores do nosso ombro direito, elas podem estar relacionadas com essa questão visceral. Porque internamente as nossas vísceras, elas também têm mobilidade. A víscera, ela não está simplesmente colocada ali naquele local e ela não se movimenta. Está sempre em constante movimento. E essa boa mobilidade, essa boa articulação entre, por exemplo, o fígado que eu tenho nessa região, um pouco mais abaixo o nosso rim direito, um pouco mais lateral o cólon ascendente do nosso intestino grosso. Então, eles têm que se movimentar bem entre eles. Quando ocorre esse bloqueio, eu posso sentir uma dor referida no ombro, eu posso sentir uma dor referida na região da coluna, porque está tudo restrito, está tudo bloqueado. E a conexão da víscera, ela vem da coluna. Então, o comando para que essa víscera funcione, ela vem do nosso sistema nervoso central. Então, sai daqui do cérebro, desce toda a coluna, tem um local específico que ela vai sair e vai se conectar aqui. Por exemplo, essa região do fígado, ela corresponde mais ou menos na altura da 3ª à 6ª vértebra da nossa coluna torácica. Então é normal uma pessoa que tenha alguma alteração no fígado, a nível, por exemplo, numa esteatose, que é aquele acúmulo da gordura do fígado, ela ter muito desconforto nessa região dos ombros ou na região entre as escápulas. Ter desconforto, queimação, ardência, final do dia parece que está com aquela sensação mais pesada. Então é muito relacionado a isso. Então são dores que muitas vezes o paciente procura auxílio do médico ortopedista, vai numa massagista, e essa dor não é que ela não melhora, mas não fica legal. Melhora uns dias, não resolve e ela retorna. Sim. Porque não é uma dor que a medicação vai ajudar, que a massagem vai ajudar. Porque o que está causando é essa alteração visceral. Então eu tenho que melhorar a funcionalidade desse órgão para que melhore isso. E como que eu descubro isso, né? Pois é. Parece mágica, parece bruxaria, mas não. Existem técnicas onde a gente aprende a avaliar o que está causando essa alteração é a víscera. Por exemplo, uma técnica que a gente utiliza muito é uma técnica de inibição. Então, na nossa consulta, a gente faz uma avaliação da coluna, vê onde é que possuem os possíveis bloqueios. Pontos, E aí, sabendo que, por exemplo, como eu comentei, fígado é mais ou menos na altura da 3ª à 6ª vértebra da torácica. Se o paciente tem uma queixa ali, eu já sei que eu tenho que investigar possíveis órgãos. Então, eu faço um teste de inibição para ver se aquela víscera ela possa estar influenciando ou não na dor daquele paciente. E é muito engraçado e estranho ao mesmo tempo, porque quando a gente faz esse teste, o paciente relata, acabou a dor, sumiu a dor. Que coisa. Eu tiro a mão, voltou a dor. dor. Então a gente sabe que, sim, tem uma alteração a nível da coluna, tem um nível muscular,
Mas, possivelmente a causa está onde? Nessa conexão que a víscera está fazendo com a coluna. Então, se eu não tratar aquela víscera, o paciente não vai melhorar como deveria daquela dor. Vai ser aquele círculo que ele melhora um pouco. Ciclo viciante, né? Isso mesmo. E logo depois ele retorna a ter mais dores. Mais dores ainda. Isso aí. Muito bem. Nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já retorna. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Aniversário Master 48 anos. Um mês inteiro de grandes vantagens para você economizar muito. Aniversário Master. A festa é pra você. Tá no Master, tá em casa. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos falando de um assunto que é bastante importante e que às vezes a gente não dá a devida atenção necessária, que são as dores na cervical, as dores na coluna, às vezes as pernas também começam a apresentar alguns sintomas de dor, de cansaço excessivo, enfim, as dores se manifestando em vários locais do nosso corpo e a gente muitas vezes toma um anti-inflamatório na esperança de melhorar e não melhora. Aí tem que procurar um osteopata aí para definir realmente onde é essa dor. Dores na coluna em si é muito comum hoje. As pessoas têm reclamado cada vez mais que tem dores nas costas. E aí? Isso mesmo, tá aumentando muito, né? E o período da pandemia ele foi primordial para isso, porque as pessoas pararam. Sim. Pararam com a academia, pararam com a atividade física. E cada vez trabalharam um pouco mais em casa, sentadas, então isso tudo, para nossa coluna, é a pior coisa. Nossa coluna, nosso corpo é feito para movimento. Isso mesmo. Então, quanto mais a gente permanece naquela posição por horas e horas e horas, mais dor, mais desconforto a gente vai ter. Porque o nosso corpo entende que o que é vital para a gente sobreviver hoje? As funções do coração, do cérebro, para bombear, fazer todos esses movimentos. Os órgãos principais, né? Agora, músculo, perna, braço, a gente consegue viver sem uma perna, sem a outra perna, sem os braços. E aí o nosso corpo entende que, como a gente não está utilizando essas estruturas, ele pode parar de mandar aporte para aquelas regiões, então não é mais tão importante. E aí que começam as dores. Então, permanecer muito tempo parado na mesma posição, seja em pé, seja deitado, seja sentado, nunca é bom isso. Isso causa rigidez, isso causa diminuição de movimento. E aí que vem as dores. E aí, como tu comentou, né? A gente tem a dor, geralmente a gente já recorre ao quê? A um analgésico, ao anti-inflamatório. E nem sempre é a solução. É difícil a gente entender quando é uma dor tensional, quando é uma dor inflamatória, quando é uma dor de bloqueio apenas articular da coluna. Mas quanto menos a gente se automedicar, né? Eu acho que a gente deve se medicar com certeza quando for necessário, mas sempre com o auxílio do profissional capacitado. Então, uma boa orientação, né? Uma boa orientação, isso mesmo. Então, fazer uma consulta com o médico para verificar se aquele quadro dele é um quadro inflamatório. Opa, então é um quadro inflamatório, a gente vai ter que entrar com um anti-inflamatório. Daqui a pouco é um quadro infeccioso, então se é um quadro infeccioso, nós vamos ter que entrar com um antibiótico. Então, os medicamentos, eles são diferentes. E essa questão, muitas vezes, da automedicação, ela também vem influenciando nessa questão, porque o remédio que deveria fazer um efeito para a melhora da saúde, do desconforto, ele já não está mais fazendo efeito. Sim. Por causa dessa automedicação. Então tem que cuidar muito com essa automedicação para não acabar gerando esse efeito de não melhorar e quando tu precisar realmente do remédio, ele já não vai fazer mais efeito. Daqui a pouco tu vai ter que usar uma medicação que tenha uma potência um pouco maior e aí ela vai acabar incomodando estômago, fígado, rim. Então todas essas estruturas elas sofrem com essa automedicação. Como nós comentamos antes, né, aquele fígado que não funciona legal, então daqui a pouco a pessoa começou com uma dor no joelho. Sim. E ela não sabe o que está causando, mas não, eu não vou procurar o médico, eu não vou procurar o fisioterapeuta. Não tenho tempo. Eu vou tomar o anti-inflamatório ali uns dias e não passa aquela dor ali e ela começa com uma dor nas costas por causa do quê? Possivelmente dessa automedicação. As vísceras elas começaram a
se sentir sobrecarregadas em metabolizar aquela medicação, não estão mais conseguindo fazer isso e começa com uma outra dor e não resolve aquela antiga que ele tinha, né? Então tem que cuidar muito mesmo com isso. É verdade. Bruno, muito comum, e acho que todo mundo conhece alguém que diz que tem o tal do bico de papagaio. Ele não tem como tratar e resolver o problema definitivamente? Então, o bico de papagaio é uma questão bem controversa, né? Porque o bico de papagaio é aquele formato onde tem uma vértebra e a outra, e as pontinhas dele eles vão inclinar, eles vão fazer esse movimento. Sim. Geralmente, o bico de papagaio ele acontece para a região da frente, então a nossa região aqui, não na região atrás. Para frente, a gente tem pouca inervação, então ele não seria o caso de causar tanta dor assim. Mas sim, ele causa dor pelo que ele faz posteriormente, porque ele fecha num lado e abre do outro. Então essa abertura excessiva ela vai pegar parte nervosa, parte vascular, parte muscular e ele incomoda bastante. O bico de papagaio ele é um nível de desgaste ósseo dessas estruturas. Então, pelo fato dessa pessoa ter forçado bastante, não ter feito uma atividade física que desse uma estrutura boa para que ela pudesse fazer aquela função dela, e então ele vai desgastando e ele fica nessa conformação. Então hoje, através de algumas técnicas, a gente consegue muito o conforto desse paciente, o alívio desse paciente que tem o bico de papagaio, mas sim, aquela estrutura ela vai permanecer ali daquela maneira. E aí por isso que é muito importante ela ir para uma atividade física, porque a atividade física é o que vai dar o fortalecimento, a mobilidade, fazendo com que ela force essas estruturas, e não a estrutura da coluna, que é onde ele tem essa degeneração e essa alteração formando o bico de papagaio. Então, conseguindo aliar a atividade física, a alimentação, o sono, ela vai ter menos desconfortos causados pelo bico de papagaio e por essas alterações degenerativas da coluna. A gente está falando aí bastante sobre essas dores, coluna, enfim, vísceras, mas dentro da osteopatia, o que mais a gente pode tratar? O que mais ali a gente pode ter uma solução? Hoje o que mais aparece pacientes no consultório, sem dúvida alguma, são as dores na região lombar. Região lombar e principalmente a hérnia de disco. Então a lombar hoje ela é a doença mais incapacitante e que causa maior índice de afastamento das empresas e do seu posto de trabalho. O tratamento da dor lombar muitas vezes ele é um pouco mais prolongado porque começa com aquele sinalzinho mais leve, aí a gente vai medicando, vai fazendo algum alongamento, mas muitas vezes não é o correto, até que chega num ponto que ela é muito forte, né? Então, isso hoje é o que mais aparece no consultório, mas sem dúvida alguma, as dores na cervical, as dores nos ombros, né? As dores nas pernas, tornozelos, elas também estão bem recorrentes no consultório. De uma maneira geral, as dores na coluna e nas articulações são o que mais ocorre a procura. Até falando um pouquinho mais da questão da hérnia de disco, hoje a gente sabe que a hérnia de disco, antigamente ela era um mito, era algo que assustava, né? Muitas pessoas. Fadado a sofrer. É isso mesmo. E hoje, graças aos estudos, graças a esses avanços que a medicina teve, a gente sabe que com um bom tratamento aliando o médico, o fisioterapeuta, o educador físico e a nutricionista, a gente consegue deixar essa pessoa com a sua vida normal. Ela pode muitas vezes ter uma hérnia de disco e nem saber que tem uma hérnia de disco. A hérnia de disco muitas vezes ela vai se manifestar quando ela agudiza. Pode ser que, por exemplo, eu hoje não tenho dor, mas se eu fizer uma ressonância pode ser que apareça uma hérnia de disco. Então, hoje já se sabe que tu ter uma hérnia de disco não significa que tu, como tu comentasse, tu tá fadado a encerrar toda a tua vida, não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo. Praticamente 70% a 80% das hérnias de disco, elas regridem automaticamente se tu não fizer nada em 2 anos. Isso é comprovado que 70% a 80% das hérnias elas regridem. Então, é um índice muito grande de regressão dessas hérnias. E antigamente se pensava muito do tamanho da hérnia, né? Quanto maior a hérnia era pior. Pelo contrário, quanto menor a hérnia, mais ela incomoda, porque ela está muito próxima de estruturas mais sensíveis que vão causar esse desconforto. Quanto maior for essa hérnia, maior a chance dela retornar para o canal, para o lugar onde ela saiu,
e a pessoa ter uma vida normal. Então hoje a gente consegue deixar um paciente que tem esse diagnóstico da hernia de disco totalmente funcional. Ele sabe que ele vai poder fazer as atividades que ele fazia, ele pode voltar para a atividade de trabalho dele que ele fazia normalmente. É claro, ele vai ter que ter um cuidado maior para daqui a pouco não agudizar de novo, não ter um quadro de crise novamente. Ele sabe que se ele teve aquela hernia de disco é porque os hábitos de vida dele estavam errados, a nível de trabalho, a nível de atividade física, alimentação, estresse. Então ele vai ter que dar uma remodelada nesses aspectos para conseguir ter uma vida normal. É fácil? Muitas vezes não é, porque a gente tem que tirar esse paciente da zona de conforto. Mas eu acho que a questão da pessoa não ter mais dor e ter uma qualidade de vida maior, vale muito a pena mudar esses hábitos. Hoje a gente vê uma onda aí de exercícios através do beach tênis. Porém, também já vemos algumas pessoas com dores no ombro, dores no braço, no antebraço, dores no pulso. O que fazer nesses casos e para não deixar de praticar o esporte? Isso, é uma decisão difícil, né? Porque a pessoa procura atividade física, vou fazer atividade física, começa a fazer atividade física e começam as dores. E aí que é bem importante essa preparação para a atividade física. Certo. Principalmente aquele paciente que muitas vezes ele era sedentário e o beach tênis ele criou muito esse círculo de amizades. Não, vamos jogar, tá faltando é uma atividade legal e realmente é uma atividade maravilhosa, é muito bom. Mas a pessoa, principalmente aquela pessoa que não tem aquele preparo, ela começa a jogar, daí ela gosta, daí ela começa a ir toda semana, ela começa a ir mais dias e aí começam as dores. Então o que é muito importante para isso? Fazer uma academia, fazer um fortalecimento dessas estruturas, dessa musculatura, para que aí ela esteja assim apta a fazer a atividade física, no caso o beach tênis. Antes do jogo, fazer um alongamento, fazer um aquecimento, tudo se preparar para isso. Mas o que principalmente está acontecendo, né? O beach tênis, as pessoas elas estão jogando horas e horas e horas. É difícil ir lá, jogar 1 hora, terminou e parar, né? Eu percebo nos pacientes, eu falo, quando eu estava saindo, faltava eu voltei. E aí quando eu fui ver, eu fiquei 2, 3 horas jogando. Então é muito tempo. A gente sabe que 3 horas e o beach tênis, além dos movimentos da perna, né? É movimento com o ombro, então é direto esse movimento. Então isso vai sobrecarregar aquela articulação. E se essa articulação não estiver preparada o suficiente, vai sentir dor. E mesmo aquela pessoa que muitas vezes ela faça fortalecimento, faça um alongamento, ela tem que cuidar com o tempo que ela vai jogar. Porque o tempo prolongado da atividade física, ele vai causar uma sobrecarga da articulação. E repetidamente isso vai se gerar um círculo inflamatório, até que vai gerar uma bursite, vai gerar uma epicondilite, essas tensões no antebraço, né? E depois ela vai acabar o quê? Ficando um período afastado dessa atividade para conseguir se recuperar. Então eu sempre comento com meus pacientes, procura dentro do possível jogar um pouco menos, jogar só o necessário, faz o fortalecimento, aquece, alonga, para não chegar num nível, né, de desconforto, para que tu tenhas que parar numa atividade que tu gosta. Então, bem importante cuidar disso. Outra questão importante do beach tênis é que ele é uma atividade na areia. Sim. Então, muda muito, inclusive, essa informação que a gente recebe dos pés e passa para o nosso corpo também. Porque no nosso dia a dia, a gente está sempre com um calçado nos pés, sim, não está de pé no chão e sempre onde? Numa estrutura firme, não existe o desequilíbrio que a areia... areia fofa. Isso, não tem esse desequilíbrio que a areia traz para a gente. Então, muitas vezes, essa preparação também da mobilidade, do fortalecimento dos músculos da região das pernas e do tornozelo, ele é importantíssimo. Vai diminuir o grau de risco de ter uma lesão do tendão do calcâneo, de entorses de tornozelo, que também acontece bastante nessa atividade. Então, essa mudança da areia para a calçada, para o cimento, também é um ponto importante que a gente tem que cuidar nessa questão do beach tênis. Então, trabalhar as informações do pé também. Então, o negócio é a gente se alongar, se exercitar dentro das nossas condições e nunca ficar parado para evitar aí os problemas que podem surgir. Isso mesmo, isso que é o importante. Se movimentar é o segredo de qualquer coisa. Bruno, eu quero te agradecer por ter vindo até aqui falar desse assunto que é extremamente importante. Aí a gente viu que desde o bebezinho até o fim da vida a gente pode
ter qualidade de vida através de bons hábitos e também de procurar um profissional qualificado quando sentir qualquer desconforto. Obrigada. Isso mesmo, eu que agradeço pelo convite e acho que é muito importante a gente passar esse recado, né, que existem soluções, existem profissionais que estão qualificados para poder ajudar nessa questão da dor, porque nada pior do que a gente manter essa dor, principalmente deixar de fazer as coisas que a gente gostaria ou não conseguir, o simples fato, eu sempre pergunto para o meu paciente a primeira coisa quando ele vem, né, qual que é a queixa, obviamente, mas principalmente o que essa dor te impede de fazer. Então a gente tem que sempre visar isso. A dor não pode impedir a gente de fazer nada. A gente tem que ser mais forte que ela e vencer essa dor. Verdade. E uma boa noite para todos vocês. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Aniversário Master 48 anos. Um mês inteiro de grandes vantagens para você economizar muito. Aniversário Master. A festa é pra você. Tá no Master, tá em casa. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem.